Toma constrói em Despedida de Casado uma comédia que funciona como espelho rachado de um modelo masculino que se acredita eterno e indestrutível, mas que, colocado sob pressão social, afetiva e econômica, revela fragilidade, contradição e um medo infantil de desaparecer, e é justamente nesse ponto que o filme encontra sua força mais ácida, porque por trás das piadas rápidas, das situações absurdas e dos diálogos aparentemente banais, há uma radiografia bastante honesta do casamento como instituição performática, da amizade masculina como refúgio emocional mal assumido e da dificuldade histórica de muitos homens em lidar com a própria vulnerabilidade, desde a cena inicial, em que a despedida de casado é apresentada não como celebração do amor, mas como rito de fuga disfarçado de festa. O filme estabelece o tom de ironia constante, mostrando personagens que riem alto para esconder o pânico de uma vida que se fecha, e cada gesto exagerado, cada bebida a mais, cada promessa de liberdade eterna carrega um subtexto de despedida não apenas da solteirice, mas de uma versão idealizada de si mesmos. Ao longo das sequências, Toma trabalha com um ritmo que alterna caos coletivo e pequenos momentos de silêncio desconfortável, e é nesses instantes quase imperceptíveis que o filme cresce. Como quando o protagonista observa os amigos dormindo espalhados pela sala depois de uma noite de excessos e, pela primeira vez, parece perceber que aquela irmandade barulhenta talvez seja apenas uma forma de adiar o confronto com a própria solidão, uma percepção que não é verbalizada, mas que se manifesta no olhar cansado e na postura encolhida, revelando uma maturidade narrativa que vai além da comédia escrachada. Cada cena funciona como peça de um mosaico emocional em que o casamento não aparece como vilão nem como redenção, mas como catalisador de inseguranças pré-existentes. E isso fica claro na forma como as figuras femininas são apresentadas não como antagonistas, mas como presenças ausentes que, mesmo fora de quadro, exercem influência constante sobre as decisões e os medos dos personagens, invertendo o clichê da comédia masculina em que a mulher é sempre o obstáculo à diversão. Ao comparar Despedida de Casado com outras obras do mesmo género, percebe-se que Toma evita a armadilha da caricatura total ao permitir que seus personagens sejam ridículos sem se tornarem vazios. Pois cada piada tem um custo emocional e cada gargalhada deixa um resíduo de melancolia, criando um humor agridoce que lembra mais um sorriso nervoso do que uma risada libertadora, e essa escolha estética reforça a ideia de que crescer não é um evento súbito, mas um processo irregular cheio de recaídas. Pessoalmente, ao assistir ao filme, é impossível não lembrar de conversas ou situações reais em que amigos, às vésperas de grandes mudanças, se comportam como adolescentes em férias prolongadas, usando o riso como anestesia e o barulho como escudo, e Toma parece compreender profundamente esse mecanismo, retratando com empatia sem absolver completamente seus personagens, o que dá ao filme uma honestidade rara. A sequência em que a festa atinge seu auge e se transforma lentamente em confusão e cansaço físico é particularmente eficaz porque simboliza o esgotamento de um estilo de vida baseado na negação do tempo e quando a manhã chega, trazendo ressaca, contas a pagar e mensagens não respondidas, o humor muda de textura e se aproxima de um realismo quase cruel, no qual cada personagem é forçado a encarar as consequências de escolhas que até então pareciam inofensivas. O grande mérito de Despedida de Casado está em não oferecer respostas fáceis ou lições explícitas, preferindo deixar o espectador com um incomodo persistente, uma sensação de que a comédia serviu apenas para abrir uma ferida que já existia e, ao final, quando o protagonista aceita o casamento não como derrota, mas como continuidade imperfeita da própria identidade, o filme sugere que amadurecer não significa abandonar o prazer ou a amizade, mas aprender a integrá-los a uma vida menos centrada no medo de perder algo, e essa mensagem, embora simples, ganha força justamente por ter sido construída ao longo de cenas aparentemente leves, diálogos improvisados e situações que poderiam facilmente cair no vazio, mas que aqui são organizadas com inteligência e sensibilidade. Despedida de Casado é, portanto, mais do que uma comédia sobre uma festa antes do casamento, é um retrato honesto e desconfortável de homens que precisam rir para não chorar e que, ao longo de uma noite caótica, descobrem que a maior despedida não é da solteirice, mas da ilusão de que se pode fugir indefinidamente das próprias escolhas.